ou pelo chat ou pelo Question and Answers, por favor. Eu vou tentando moderar aqui. Então, nós vamos começar. Vou colocar uma questão no ar para nós termos, entender quais são os assuntos de hoje, inicialmente. Então, essa primeira questão nós vamos responder ao final da primeira apresentação do Fábio. Então, quando a gente usa o acesso renal percutâneo por ultrassom, utilização do ultrassom e acesso renal percutâneo. Nunca, porque não vejo benefício. Nunca, porque eu não tenho segurança. Sempre, porque o veterinário já está seguro. Ou tentará em breve após um treinamento adequado. O primeiro palestrante é o Dr. Fábio Sepúlveda, de Salvador, na Bahia, que se dedica à endurologia. E ele vai, então, começar dando dicas e mostrando como é que é o acesso percutâneo, não só por ultrassom, mas tentando melhorar a imagem em relação ao acesso percutâneo. Por favor, Fábio. Boa noite a todos. Obrigado, Ernesto, pelas palavras. Obrigado aí à médica, ao Leonardo Gomes e ao Marcos Marocco aí pelo convite também. Eu vou compartilhar um pouco da experiência que se dedicada aí do grupo da endurologia e de alguns colegas brasileiros, na tentativa da gente diminuir o uso da radiação ionizante em cirurgia percutânea, e endurologia de maneira geral, mas mais focada para a cirurgia percutânea. A gente vai entender como é que esse assunto casa também com a mini percutânea. Todos veem a minha tela? Esses são os meus conflitos de interesse. Então, de maneira bem simples aqui, o objetivo vai ser tentar tornar prática essa pequena explanação, trazendo aqui atitudes que colaboram para a diminuição da radiação ionizante em procedimentos endurológicos óbvios aqui, focado para cirurgia percutânea miniaturizada. Eu vou passar uma breve fundamentação, tá? E aí eu trago aqui um trabalho do Seráfico, que é um urologista de Recife, que nos brinda aí com sua presença na plateia, do quanto os urologistas têm pouca preocupação com radiação, né? Esses dados foram expostos aí no último webinar da SBU, e 50% dos urologistas brasileiros que responderam o questionário, são 122 aqui no total, tinham um conhecimento inferior ao considerado médio, né? Em compensação, os radiologistas que usam radiação no seu dia a dia, 81% tinham conhecimento do médio para cima. Então, percebam a discrepância do quanto os urologistas têm de conhecimento relacionado à proteção à radiação. Outra coisa que chamava bastante atenção nesse mesmo questionário aí que o Seráfico aplicou era a forma como os urologistas recebiam conhecimento. Boa parte era compartilhando experiências de colegas mais antigos da especialidade ou por conta própria, além de pesquisando, diferente dos radiologistas que tinham acesso à informação com profissionais habilitados, com físicos que são, de fato, os profissionais que mais entendem da radiação. Trago aqui também, né, uma discussão de que maneira a gente está se protegendo também contra a radiação, porque a mini percutânea está ficando para um cenário dos endurologistas, e os endurologistas acabam usando a radiação sempre como um parâmetro para obtenção de acesso, para acompanhamento durante as cirurgias de endurologia, e a gente não tem essa preocupação com relação à proteção adequada. Esse é um trabalho do Cláudio Borges, um autor brasileiro, em conjunto com o Ernesto e o Adriano Fregonese, e esse é o perfil de como o urologista brasileiro ele se protege, né? 35% das vezes ele usa um capote de chumbo, 54% das vezes ele usa um escudo de tireoide, mas muito raramente, né? Nunca, 72% dos urologistas não usam nunca óculos de proteção, e o dosímetro, que é a única ferramenta que a gente tem como capacidade de avaliar o quanto de radiação a gente recebe, o cirurgião nunca, em 77% das vezes, se ele ocupa uma posição de primeiro auxiliar, 80% das vezes. E é preocupante essa questão da radiação, a gente precisa ter uma noção do que na prática diária de um urologista, em especial do endurologista, se essa radiação ela é relevante. Então, tem um trabalho também publicado no Jornal Brasileiro de Urologia, de um grupo da Califórnia, que é extremamente dedicado à cirurgia endurológica, e que ele tem aqui, dentro de uma rotina, 64 arterioscopias, 29 percutâneas, no intervalo de 9 meses, ele foi submetido a 252 minutos de radiação. Então, no olho, né, na região ocular, ele recebeu 293 mREN, 282 mREN na região da tireoide, o que dá equivalente aqui a 145 raio-x de tórax no intervalo de 9 meses.
parece muito, mas está dentro do que seria adequado pela Comissão Nacional de Medicina Nuclear, e que o limite máximo seria de 1.000 raios-x de tórax para um intervalo de 12 meses. Tá? E onde é que casa toda essa preocupação com radiação dentro de um cenário da cirurgia percutânea miniaturizada? Eu ia dizer que a mini percutânea, ela é colocar o diamante numa joia. E isso, a gente precisa lidar com dois conceitos. É a precisão, a gente precisa ser o mais preciso possível, e a gente tem que ficar muito cuidadoso com relação ao dano. E hoje, a população que a gente trata e que acha que a mini percutânea já vira uma indicação padrão para cálculos complexos é a população pediátrica. Então, eu preciso oferecer o benefício da precisão durante o acesso, mas eu tenho que oferecer também a possibilidade de fazer esse acesso com o mínimo de dano possível. Em pacientes pediátricos, a gente tem uma preocupação ainda a mais, que é a questão de que, como eles têm uma tendência muito grande à recorrência da litíase, dentro desse contexto, ele vai fazer, provavelmente, muitos exames ao longo da vida. E se a gente consegue minimizar a radiação ionizante durante os procedimentos endurológicos, a gente poupa a radiação que esse paciente será exposto ao longo da sua vida. Então, todas as ações que a gente vai colocar aqui para minimizar a radiação fazem parte de um protocolo, é um protocolo ALARA. Ele não se aplica exclusivamente à fluoroscopia e procedimento endurológico, ele se aplica a toda e qualquer radiação ionizante. Ele parte de 6 princípios filosóficos, sendo que o mais importante é a gente tentar eliminar a fonte de radiação. Os outros conceitos seriam otimizar os recursos, minimizar o tempo no campo de radiação, conter a fonte de radiação, maximizar a distância das pessoas expostas da fonte de radiação. E, óbvio, se diante de todos esses processos a gente não consegue melhorar, a gente tem que usar o escudo para radiação como forma de proteção. Tá? A forma mais importante é fazer um acesso com precisão. E a única forma que a gente consegue fazer com fluoroscopia é obtendo um acesso por triangulação. O Dr. Braulio Manzo, do México, descreveu uma técnica 2 anos atrás e recentemente ele publicou sua casuística mostrando que existe a possibilidade da gente fazer um acesso fluoroscópico biplanar verdadeiro, em que a gente consegue atingir a profundidade dos cálices posteriores. A gente percebe que na técnica monoplanar, que é a mais difundida, a gente não consegue acessar de maneira clara o cálice posterior, que é o cálice preferido do acesso. Quando a gente inverte o arco, passando por debaixo da mesa, a gente consegue ver nitidamente quais são os cálices anteriores e quais são os cálices posteriores. De tal maneira que, obtendo esses 3 planos, a gente consegue, na triangulação, fazer um acesso preciso, transpapilar, e isso impacta em muito menos dano ao rim. Outra forma de minimizar a radiação é fazer a dilatação em tempo único, a single shot dilation, que já permite que você obtenha um acesso com um único período da fluoroscopia, fora todas as outras condições que uma cirurgia endoscópica combinada pode oferecer. Então, essa técnica descrita pelo Dr. Braulio Manzo, ela lhe permite ter precisão, porque na casuística avaliada, todos os acessos percutâneos foram realizados, e reprodutibilidade, porque nas curvas de aprendizado, a gente percebe que algo em torno de 10 casos a pessoa já consegue atingir um percentil entre 50% e 75% comparado às pessoas que têm mais experiência e mais habilidade. Essa é a casuística, 121 pacientes operados, em que o tempo fluoroscópico médio para obtenção do acesso foi de 6 segundos, variando entre 2 e 10 segundos, e o tempo total de fluoroscopia, utilizando outras observações do protocolo ALARA, foi em média de 69 segundos. Então, é óbvio que uma boa técnica de punção vai lhe dar a precisão, e se a gente ficar atento a todos esses contextos, a gente consegue também minimizar muito o tempo, tanto do cirurgião quanto do paciente no campo de radiação. Uma dica extremamente relevante, e a gente passa a ser crítico quando vê nessa técnica de punção o arco muito próximo da gente, é a forma como a gente configura o arco em C para a realização da cirurgia percutânea. O que a gente tem como menção? Primeiro, o tubo ele tem que ficar sempre abaixo da mesa do paciente. Esse é o objetivo de maximizar a distância que o cirurgião tem da fonte de radiação. Então, a posição correta, independente de qual seja a técnica de punção, é colocar a ampola por baixo da mesa e o intensificador acima. Outra estratégia é maximizar para que a gente possa conter a fonte de radiação. A gente consegue fazendo isso aproximando o intensificador o máximo possível da região do paciente, de forma que a gente diminua essa interseção entre o paciente e o intensificador. Na técnica do Dr. Braulio Manzo, ele tem que fazer a rotação por debaixo da mesa, de tal maneira que a gente consiga obter o plano horizontal da punção.
dessa maneira, a ampola tem que ficar para baixo e por isso que, inevitavelmente, o arco tem que ficar do lado do cirurgião. Essas seriam as estratégias para a gente tentar inicialmente configurar o arco em C. No momento que a gente vai fazer a cirurgia percutânea, a gente precisa retirar o arco em C. E aí, inevitavelmente, o arco vai ter que retornar em algum momento, caso seja necessária a fluoroscopia. Então, uma das formas da gente minimizar aquela necessidade de ficar usando a radioscopia para localizar os órgãos-alvo é deixar já todo o arco previamente marcado, de tal maneira que na hora que a gente precise novamente da fluoroscopia, a gente já consegue na posição exata. Então, essa é uma forma simples de marcar. Dá para perceber aqui que a gente gasta menos de 5 minutos para configurar o arco como um todo. A gente usa menos de 2 segundos de fluoroscopia. A gente deixa marcado no chão a altura em que o arco ficou posicionado. A gente marca a distância que o arco vai ter que avançar para poder fazer a posição dos 90 graus. E, por último, a gente marca a altura que o arco tem que ficar para atingir a profundidade correta entre os cálices anteriores e posteriores. Dessa maneira, a gente otimiza o tempo do uso da fluoroscopia e minimiza o tempo no campo de radiação. Uma forma bastante interessante seria só rever os conceitos da forma como a gente faz a fluoroscopia. Então, aqui está uma forma que seria a forma inadequada de fazer, utilizar a primeira fluoroscopia sob a forma de um filme. A gente pode obter imagens estáticas com a mesma qualidade. A outra percepção de que está usando muita energia, a gente tira essa percepção, tem essa percepção por causa da imagem extremamente esbranquiçada, e a gente está fazendo para um momento em que provavelmente a gente não precisaria, que era o quê? Era durante o procedimento que a gente tem um endoscópio para acompanhar posicionamento de um duplo J a nível intravesical, que eu não precisaria do uso da fluoroscopia. A endoscopia urinária retrógrada seria suficiente. Muito provavelmente o que acontece é quando a gente delega a responsabilidade do disparo do arco em C. O simples fato de ter o pedal à disposição do cirurgião faz com que ele use menos radioscopia do que quando isso fica na responsabilidade do técnico. A própria outra condição é usar o endoscópio como uma maneira de privar o uso da radiação, tá? E uma outra ferramenta que parece ser uma coisa técnica, mas é que de muito simples configuração, é a gente fazer o ajuste do arco em C. A gente vai mexer com alguns parâmetros. O primeiro parâmetro dele é usar o modo pulsado. A gente tem o modo pulsado, você pode classificá-lo em pulsos por segundo, geralmente os aparelhos configuram entre 12 a 1 pulso por segundo. Você pode botar o pulso único, em que você pisa uma única vez e obtém a título de uma fotografia e não mais um filme. A outra é diminuir a energia. A gente pode começar aqui com a energia modulada, o próprio aparelho tem a capacidade de reconhecer qual é a energia necessária para obter uma boa imagem, e se ela fica muito esbranquiçada, como é o caso dessa foto que a gente vê, a gente pode diminuir a quilovoltagem. Todos os aparelhos têm essa possibilidade de configuração. Se é um paciente magro, se é um paciente pediátrico, eu consigo trabalhar com 50 a 60 kV. A gente obtém a imagem. Se ela fica muito escura, a gente pode novamente aumentar até achar a interseção adequada. Lembrar que a gente não precisa de uma imagem perfeita para poder fazer um procedimento endoscópico. A gente pode ter uma imagem razoável e consegue fazer o procedimento com segurança. E o último dos recursos é diminuir, né, o diâmetro do obturador, o termo que a gente chama de colimar, né, fazer a colimação, para diminuir a exposição do campo de radiação. Imagina que num adulto a gente consegue colimar e numa criança isso é extremamente relevante, porque às vezes o simples fato de deixar o obturador aberto, a gente irradia o abdômen como um todo. Então, colimação é uma das coisas mais eficientes para diminuir a radiação em pacientes pediátricos. Então, pensando também aqui em todas as outras possibilidades do protocolo ALARA, sem dúvida a melhor delas seria eliminar a fonte de radiação. Então, a gente precisa pensar em outras alternativas de obtenção das imagens necessárias para fazer a punção. A que melhor substitui, sem dúvida, a fluoroscopia é o ultrassom. E o paciente pediátrico é o paciente índice para o uso do ultrassom. Porque geralmente ele tem uma distância pelicálculo muito curta e os ultrassons, independente da condição técnica, habitualmente tem uma boa resolução de imagem para uso em paciente pediátrico. Óbvio, a gente coloca aqui a questão da dificuldade técnica em termos de reprodutibilidade, mas, sem dúvida, o ultrassom é a única ferramenta que a gente tem para minimizar a quase nível zero o dano. Por quê? A gente consegue, num paciente pediátrico que tem uma anatomia miniaturizada, diminuir o risco de ter lesão de cólon e lesão de outros órgãos maciços. Então, o uso do ultrassom, independente de pensar exclusivamente na questão de diminuição da radiação, ele deve ser uma máxima para quem está pensando em fazer cirurgia percutânea miniaturizada em paciente pediátrico. Tá?
E a gente tem que pensar no ultrassom não como uma forma exclusiva. A gente tem como utilizar outras ferramentas que estão no armamentário do endurologista como uma forma de otimizar os resultados que a gente obtém com o ultrassom. Uma das formas é fazer o acompanhamento por ureteroscopia flexível. O próprio Dr. Manz ele tem um trabalho bem interessante que ele compara ureteroscopia flexível com radioscopia e sem radioscopia. É óbvio que não é exclusivo de pacientes pediátricos, mas tem pacientes pediátricos nessa amostra, que a gente observa que os resultados em termos de taxa livre de cálculo são semelhantes e a taxa de complicação também é semelhante. Chama muita atenção desse trabalho, é que ele é um dos que é casuística em que se utilizou bainha para fluoroscopia, sem fluoroscopia, foi maior do que o sem fluoroscopia, e os resultados foram semelhantes em ambos os grupos, inclusive de lesões ureterais. É óbvio, usar uma ureteroscopia flexível exclusiva sem radioscopia, ela vai ficar aqui, apesar de ser segura, efetiva, e ter uma taxa de sucesso semelhante, ela fica reservada para cirurgiões experientes e pacientes que têm uma anatomia normal. Mesmo pacientes com anatomia miniaturizada, ele pode obter sucesso com a endoscopia flexível. A única crítica é com relação ao uso rotineiro da bainha. E se a gente tem a ureteroscopia flexível à disposição, a gente pode utilizar uma outra ferramenta que, associada à mini percutânea, pode otimizar muito a taxa livre de cálculo, que é fazer a cirurgia endoscópica combinada, associar a mini percutânea à ureterorrenoscopia flexível retrógrada. Eu não vou entrar muito em termos de técnica, mas passar aqui alguns dos princípios básicos que a gente tem com relação ao ultrassom. Como eu disse anteriormente, o ultrassom é a única ferramenta que tem a capacidade de oferecer todas as informações anatômicas que a tomografia que nós utilizamos no planejamento da cirurgia percutânea, ela nos dá. E diante desse cenário, a gente consegue, com o ultrassom, vigiar os órgãos adjacentes, a gente consegue localizar de maneira adequada as estruturas que estão circundando o rim, tanto o cólon, quanto o baço, quanto o fígado, consegue ter uma anatomia renal por completo, vendo o que é cálice inferior, o que é cálice posterior, onde estão localizados os cálculos. É uma ferramenta adequada do paciente pediátrico para fazer a monitorização da janela. E uma vez identificado quais são os cálices posteriores, a gente consegue direcionar a punção de maneira muito precisa para fazer o acesso percutâneo. Então, aqui é só a título de ilustração. A gente habitualmente usa o paciente numa posição de Barrett's flanks free, né? Ele fica com o flanco livre, que permite o acesso endurológico completo e a mobilização do endoscópio sem muita dificuldade. Essa é uma paciente que já tinha um duplo J prévio, ficou fácil o acesso para a ureteroscopia flexível, porque ele já tinha esse duplo J. Isso, para paciente pediátrico, se possível, deve ser uma rotina para facilitar o acesso retrógrado. Como tinha um cálculo de até proximal e estava proposto fazer uma mini percutânea, esse cálculo foi migrado de volta ao rim. O próprio flexível ele já faz a dilatação do trajeto. Uma das formas da gente melhorar a ecogenicidade da agulha é escarificar a ponta dela antes da punção. A gente usa uma técnica um pouco diferente do Tomashi, que é o urologista que mais tem difundido o uso do ultrassom, e que a gente coloca o ultrassom num plano axial para facilitar bem a visualização entre o que é o plano posterior, os cálices posteriores. A gente consegue acompanhar por via retrógrada, através do ortoscópio flexível, o momento em que a agulha atinge o rim, e a partir desse momento fica fácil fazer toda a combinação, tanto da mobilização do fio guia quanto da dilatação. Então, é não usar a ultrassom de maneira exclusiva, usar a ultrassom de maneira combinada. Eu posso combiná-lo aqui com endoscopia, de tal maneira que eu consiga, vendo por acesso retrógrado, o momento em que eu dilatei o rim até a altura que está a minha bainha, porque por ultrassom exclusivo se exige um aprendizado um pouco maior. A punção ela é um pouco mais difícil do que usar ultrassom para poder fazer o reconhecimento anatômico das estruturas, mas o processo de dilatação ele é muito mais complexo. Tá? Então, dentro da mini percutânea, o acesso retrógrado acompanha o momento em que a bainha tem que permanecer na altura do sistema coletor, que ela sai do parênquima. Aqui a gente segue como uma mini percutânea normal, está usando aqui um pouco do princípio de Bernoulli para extração dos fragmentos. Não há necessidade de fazer extração de fragmento com dórmia. Utilizou o laser como uma fonte de energia, tá? Mas dá para fazer mini percutânea com outras fontes de energia, com ultrassônico, com o próprio balístico. Essa é, inclusive, uma das formas de minimizar o custo relacionado a descartáveis da cirurgia percutânea. Como era um cálculo duro de cistina, a gente utilizou o máximo de energia possível para tentar fragmentar
e extrair esses fragmentos com o efeito vácuo de Bernoulli. A gente consegue usar o ultrassom também como uma ferramenta para monitorizar, associado com a ureteroscopia flexível, para verificar que não tem cálculos residuais. E uma vez com tudo limpo, com duas estratégias, ultrassom e flexível, a gente encerra o procedimento. Com acesso miniaturizado, a gente não tem necessidade de colocar nefrostomia, já não coloco por hábito em percutânea padrão, né, dito até 24, acima de 24 frente, e não seria o caso aqui numa mini percutânea. O aspecto final que a gente tem em termos de incisão é esse, né, e o aspecto de hematúria é mínimo de acordo com a manipulação. Esses são os fragmentos que foram retirados. Então, de maneira resumida, para a gente deixar as mensagens claras aqui de como aplicar de maneira imediata essas ações do protocolo ALARA, a gente vai dividi-las em dois tipos, que seriam as comportamentais e as técnicas. Comportamentais é o que eu consigo fazer a partir de amanhã, independente de ter que adquirir nenhuma nova habilidade. Se a gente for item por item do protocolo ALARA, para eliminar a fonte de radiação, eu posso diminuir o meu uso rotineiro, eu posso, se eu me considero um endurologista experiente, começar a tentar fazer casos conceitos com anatomia normal para ureteroscopia flexível, para percutânea, isso depende de usar um outro método, aí seria ultrassom em combinação com ureteroscopia flexível. Isso exige a capacitação técnica. Para a gente otimizar o recurso, se a gente consegue utilizar mais endoscopia, a gente vai provavelmente utilizar menos radioscopia. Do ponto de vista técnico, a gente viu que precisa ter um mínimo de conhecimento para poder diminuir a quilovoltagem. De todas as estratégias de manipulação do arco em C, essa é a que mais se torna efetiva na diminuição da radiação do aparelho. Para minimizar o tempo no campo de radiação, a gente tem que acabar utilizando menos radioscopia. Se for para uma punção percutânea, a gente tem que fazer uma técnica que seja reprodutível, né, e que tenha provado um tempo menor de fluoroscopia. Do ponto de vista técnico, se a gente usa o modo pulsado, a gente pode diminuir em até 12 vezes a exposição à radiação. Conter a fonte de radiação, se a gente aproxima o intensificador do paciente, a gente diminui aquela interseção e acaba contendo a fonte de radiação abaixo da mesa. E a gente pode também fechar, né, o obturador do arco em C, colimar, que é o termo adequado para essa condição, e isso diminui muito a exposição, tanto do paciente quanto para nós endurologistas. Para maximizar a fonte, afastar do arco, tanto a gente quanto o cirurgião, a posição supina, ela já faz com que as nossas mãos fiquem distantes do campo, que a gente fique mais distante do que a posição prona, é algo que deve ser pensado com o objetivo de diminuir, e pensar também que outras pessoas que estão envolvidas no processo da cirurgia, anestesista, instrumentador e auxiliar, eles não precisam ficar tão próximos quanto o cirurgião. Então, é pensar tanto no conceito da gente quanto cirurgião, mas também de equipe, tá? E outra coisa que é muito simples e que parece óbvio, mas que algumas pessoas não sabem, é colocar sempre o intensificador acima do campo e a ampola do raio-x abaixo da mesa do paciente. É óbvio, se a gente tem que usar radiação, é inevitável sempre entrar com proteção adequada. Para todo paciente que eu vou fazer uma percutânea, que eu planejo do ultrassom, eu não descarto a necessidade da fluoroscopia e eu entro para fazer a percutânea com ultrassom adequadamente protegido com tudo que eu tenho disponível, porque a fluoroscopia ela pode ser necessária. O uso do ultrassom ele não pode ser necessário a ponto da gente abolir a fluoroscopia e colocar o paciente em risco de não obter o melhor resultado, tá? Então, a gente tem que estar sempre preparado para usar a fluoroscopia, é óbvio, cobrar dos nossos gestores se os protetores que estão disponíveis para uso a nível hospitalar estão sendo verificados de maneira periódica e usar o dosímetro e acompanhar o resultado desse dosímetro para a gente saber o quanto de radiação a gente tem recebido. Obrigado, Fábio. Parabéns pela exposição. Certamente o uso aqui as respostas. Quero agradecer ao Dr. Paulo, que está nos ajudando, o Dr. Paulo das Biominas. A gente vê que, então, 68% tem desejo de utilizar o ultrassom assim que possível, assim que houver treinamento adequado. E, de qualquer modo, as dicas, né, de cada vez mais nós usarmos a radioscopia de uma maneira inteligente, do ponto de vista de não exagerar no uso. Nós vamos passar então para a segunda apresentação. Eu vou colocar a segunda pergunta. Então, aqui em relação à cirurgia percutânea miniaturizada, né? Quando nós usamos a cirurgia miniaturizada? Nunca utilizo, porque faço todos os casos por cirurgia retrógrada.
Tenho risco de utilizar pelo risco de infecção, tenho receio de utilizar pelo risco de infecção do trato urinário, aumento da pressão na via urinária. A cirurgia minimamente monitorizada não tem benefícios e tem um maior tempo cirúrgico. Ou já utilizo de rotina com bons resultados. O Dr. Leonardo Gomes, que é de Minas Gerais, Belo Horizonte, também do Departamento de Endurologia, ele vai mostrar agora para a gente alguns dados e mostrando como a cirurgia mini-percutânea ela é segura, já com dados bem robustos na literatura. Por favor. Boa noite. Todo mundo está me vendo aí? Estamos ouvindo, Léo, mas ainda não está com compartilhamento da tela. Vamos lá. Boa noite a todos aí. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Para mim é uma honra estar participando desse webinar aí com os amigos, com o Fabinho, com o Marcos, com o Ernesto. Agradecer, reforçar o agradecimento do Ernesto aí para o Paulo Arantes, que realmente foi uma pessoa-chave aí na montagem aí do webinar, e tem sido assim lá na SB1 Minas, né? E vamos continuar. Aqui a minha apresentação, então, é tentar concluir se realmente usar a mini percutânea, ou seja, se a gente fizer menos, a gente está fazendo mais para o paciente, né? Aqui meus conflitos de interesse. Então, o roteiro que eu vou seguir nessa apresentação, inicialmente, é tentar passar pela nomenclatura, porque existem vários termos técnicos aí envolvendo as formas de cirurgia mini percutânea, né, etc. Vou tentar falar sobre os dados de literatura comparando mini percutânea com litotripsia, com ureteroscopia flexível e com a nefrolito percutânea padrão, discutir sobre as indicações da mini percutânea e falar um pouco sobre as opções de miniaturização mais recentes, que é a Super Mini, Ultra Mini e Microperc. E tentar chegar na conclusão e tentar ver se realmente menos é mais. Então, para iniciar, esse é um quadro que resume aí o que é a nomenclatura atual que a gente tem. Os nomes das cirurgias são baseados pelo tamanho da bainha que é utilizada. Então, a gente considera que é uma percutânea padrão quando a gente utiliza uma bainha de acesso entre 24 e 35 frentes. O equipamento utilizado normalmente é o nefroscópio, que a gente está habituado, a maior parte dos urologistas está habituado e já conhece. Normalmente, para quebrar a pedra com esse equipamento, a gente utiliza o ultrassônico, de preferência, mas muito comumente a gente vê a utilização do balístico, e o laser é raramente utilizado, somente em casos de exceção. E os fragmentos normalmente são removidos através do uso de pinças ou baskets, né? Quando a gente começa a falar de miniaturização da percutânea, a primeira forma que a gente vai falar, que a gente vai ter, então, é a mini percutânea, que é todo o procedimento que utiliza uma bainha de 14 a 20 frentes. Aqui eu estou ilustrando um equipamento, que é o mini nefro da Stors. Esse é o mini, o MIP-M, que ele tem uma bainha de 14, 15, de 17 de 16,5 a 17 frentes. Para fragmentar o cálculo nesse tipo de cirurgia, a gente pode utilizar o ultrassônico com um probe mais delicado, o balístico, e a fonte de energia mais comum utilizada é o laser. Os fragmentos eles podem ser retirados com o uso da basket ou pinças, e comumente na mini-perc é muito comum, como o Fábio demonstrou, o efeito de eliminação através do vácuo, né? O próprio fluxo de entrada da irrigação vai expulsando os fragmentos ao redor ou pela camisa. Se a gente diminuir ainda mais a bainha, quando a gente está trabalhando com uma bainha entre 10 e 14 frentes, a gente está fazendo então uma super mini percutânea, né? Aqui eu estou ilustrando um aparelho da marca Hawk, que tem uma bainha de 13 frentes com um aspirador lateral. A gente pode também utilizar, eu comumente utilizo aqui um da Russer, que é um mini nefro que é mais ou menos do tamanho desse da Hawk. E quando eu quero utilizar a bainha de aspiração, eu utilizo a bainha de Cleopatra, que a gente vai poder comentar um pouco mais para frente, né? A Stors também tem um
mini nefro dessa categoria, que seria o MIP-S, que tem mais ou menos esse tamanho também. Para fragmentar o cálculo, a gente tem que usar o laser, de forma, o ideal. O balístico é um pouco mais limitado nessa situação. E aqui a gente dispõe também da mesma forma para a eliminação dos fragmentos, que é através do efeito da irrigação e na saída espontânea dos fragmentos. E também podemos contar com aspiração, igual eu tinha comentado antes. Se a gente diminuir ainda mais, a gente está falando de ultra mini perc, que é quando você usa uma bainha entre 11 e 13 frentes. Essa foi desenvolvida pelo Dr. Janak Desai, e esse é o aparelho que ele utiliza. É um telescópio de 3 frentes, que vai dentro de uma camisa de 7,5, então um mini nefro de 7,5 frentes, que entra dentro de uma bainha de 13. Né? Aqui tem um detalhe pequeno embaixo ali, que tem um canal lateral por onde a irrigação entra, e segundo o próprio Desai, cria um efeito de hidromassagem, como se fosse um turbilhonamento por conta dessa bainha aqui, que joga o fluxo. Isso também favorece a saída dos fragmentos. Nesse aparelho só tem como utilizar o laser para fragmentar o cálculo. E se a gente reduzir ainda mais o tamanho do aparelho, a gente vai estar falando da micropercutânea, que utiliza uma bainha que vai de 4,8 a 8 frentes. É o que a gente fala que é o all-seeing needle, é como se fosse basicamente a agulha que você funciona, já é a cânula, já é o nefroscópio, e é através disso que você faz a cirurgia. Também é a única forma de fragmentar com laser, e com essa técnica não tem como retirar o fragmento, é mais ou menos como flexível, você só pode fragmentar ou fazer um dusting e deixar que os fragmentos sejam eliminados espontaneamente. Né? A questão é a seguinte, a mini percutânea, que é a que tem maior número de trabalhos publicados, né? Ela teve uma infância difícil. Ela nasceu por volta... a primeira percutânea foi em 1997, pelo Jackman, para tratamento de cálculo em criança, e ela nasceu exatamente junto com a ascensão da ureteroscopia flexível. Então, ela tinha que competir com a percutânea padrão, que já estava bem sedimentada, com a litotripsia, que estava começando a ter um declínio, e competir com a flexível, que estava em franca ascensão. Então, nesse início, os equipamentos não eram padronizados, eram equipamentos improvisados, e isso impactava realmente nos resultados. Como a gente pode ver nesse trabalho do Guido Giusti, né, onde ele fez uma comparação de mini perc com perc standard e standard tubeless, e ele não viu benefício em utilizar a mini perc, sendo que a conclusão é que, se você quer ser menos invasivo, você deveria usar a técnica tubeless. Mas o tempo passou e realmente a necessidade de melhorar os resultados de eliminação de cálculo que a flexível apresentava e tentar reduzir a morbidade da percutânea padrão fizeram com que os equipamentos evoluíssem e que houvesse investimento nessa parte de tentar trabalhar com a miniaturização da percutânea. E utilizando então esses novos conceitos, esses novos equipamentos, o próprio Giusti, que dispensou a mini percutânea no passado, reviu os resultados dos novos aparelhos e eles mostravam bons resultados com baixo índice de complicação comparado com a percutânea padrão e um alto custo-benefício comparado com a ureteroscopia flexível. E eles sugeriram que realmente você selecionar bem os pacientes seria uma boa para utilizar. Sendo que até recentemente, em 2019, ele teve que se retratar daquele primeiro trabalho e mudou os seus conceitos. Então vamos ver se através dos dados que eu vou mostrar, a gente possa também fazer essa mesma mudança de conceito para quem está assistindo a apresentação. Em relação à comparação de mini perc com LECO, a gente vai ver esse trabalho randomizado prospectivo, que analisou cálculos do polo inferior. A gente tem como resultado aqui que o tempo de tratamento, a hospitalização e o tempo de radioscopia foram maiores na percutânea, mas o número de retratamentos, procedimentos auxiliares e, sem dúvida, a taxa de stone free foi muito superior na mini percutânea em comparação com a litotripsia. Já analisando complicações, como já era de esperar, a mini percutânea apresentou um índice maior de sangramento e de necessidade de transfusão, mas se a gente analisar o número global, ainda assim foram baixos esses números, né? Então a conclusão é que realmente a mini perc é melhor do que a LECO em termos de melhora de resultado,
mas a gente tem que analisar os outros efeitos quando a gente vai comparar ou tentar oferecer para o paciente um ou outro tratamento. Já em relação à flexível, eu acho que é muito importante a gente analisar qual que é o parâmetro, ou o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, da ureteroscopia flexível. Eu acho que esse editorial da Margaret Pearl, que saiu na Urology, ele é bem nesse caminho. Será que a gente está fazendo realmente uma ureteroscopia boa? Será que a ureteroscopia flexível é tão boa assim como a gente pensa? Então, esse trabalho que eu estou mostrando, ele foi citado nessa editorial, e ele avalia o uso da tomografia para definir o que é stone free após a ureteroscopia flexível. Se a gente for levar em consideração que stone free é stone free mesmo, é a ausência total de cálculo, analisando o global de todas as ureteroscopias flexíveis, independente da localização do cálculo, a taxa de stone free real foi de cerca de 50% com a flexível. Se a gente analisar o dado isolado de polo inferior, isso foi pior ainda, foi em torno de 30%. Se a gente for analisar aumentando a questão dos fragmentos, ou a nossa aceitação de um nível menos razoável de stone free, quando você considera stone free menor ou igual a 4 milímetros, a gente vai ter menos de cerca de 15% de cálculos residuais acima de 4 milímetros, considerando todas as regiões do rim, e algo em torno de 23% de cálculos residuais acima de 4 milímetros no polo inferior. E por que isso é importante? Se a gente analisar esse outro trabalho que avalia a história natural e as complicações e reintervenções de pacientes com cálculos residuais assintomáticos após a flexível, a gente vê que esses pacientes com cálculos residuais, eles têm até 44% de eventos relacionados ao cálculo, seja o crescimento da pedra, complicações relacionadas à infecção, sangramento ou cólica, necessidades de ida ao PS, né, e necessidade de reintervenção. Então, realmente, é muito importante que quando você ofereça a ureteroscopia flexível, você tenha como resultado ideal a ausência completa de cálculo. Então, a gente tem que, realmente, a ureteroscopia flexível é super versátil, é um grande ganho que a gente teve na endurologia, mas a gente deve ter cuidado em identificar aqueles pacientes que têm maior probabilidade de ficarem sem cálculo residual e a gente oferecer para esses pacientes a ureteroscopia flexível, né? Então, a questão que fica para reflexão é que não é se a gente vai conseguir tratar todo mundo com ureteroscopia flexível. O importante é quem que a gente deve tratar com ureteroscopia flexível. Então, nesse caminho de tentar selecionar melhor qual seria o candidato ideal para fazer flexível ou mini percutânea, esse grupo chinês avaliou uma estratificação de risco para pacientes que forem submetidos a mini perc ou flexível com cálculos de 2 e 3 centímetros. Eles alencaram que definiram esses 3 fatores de risco aqui como os principais: presença de cálculo no cálice inferior, múltiplos cálices acometidos, hidronefrose moderada ou severa. Quanto mais critérios o paciente apresentasse desses 3 critérios, menor a chance dele ficar totalmente stone free. Sendo que se ele tivesse 0 critérios, a chance de stone free com flexível era em torno de 88%, e se ele tivesse os 3 critérios, a chance de ficar stone free era em torno de 25%. Então, a conclusão é que a ureteroscopia flexível, mesmo nesses casos, ela seria uma boa opção, desde que não apresentasse os critérios de risco. E, no caso contrário, a mini percutânea seria uma opção mais razoável. Analisando também a ureteroflexível com os vários tipos de miniaturização da percutânea que a gente tem disponível, a gente pode ver aqui os resultados em termos de stone free da mini perc comparado com a ureteroscopia flexível. A gente pode ver que realmente a stone free da mini perc é superior. Em termos de complicação, a tendência é que a mini perc apresenta um pouquinho mais de complicação, mas você vê que não é uma coisa tão distante. É um pouco mais de febre, um pouco mais de dor, um pouco mais de infecção urinária. Em termos de sangramento, talvez seja o que tem um pouquinho mais de diferença, e perfuração da via urinária também. Se a gente diminuir e colocar a ultra mini perc em comparação e a micro perc em comparação com a ureteroscopia flexível, a gente vai ver um perfil de complicação muito semelhante, mas a gente perde na questão da diferença da taxa de liberação de cálculos.
Então, isso é que tem que ser considerado quando a gente vai minimizar ou diminuir ainda mais o trajeto. Agora, pensando em percutânea tradicional, sem dúvida, o principal fator de risco, a principal preocupação que todo mundo tem é com a lesão renal e o risco de sangramento. Então, esse trabalho é bem interessante do professor Traxeri e do Esteban Emiliani, lá da Espanha, que analisaram aí os vários tipos de trajetos de dilatação, mini-PERC, ultra-mini-PERC, micro-PERC e a dilatação padrão, e mediram a lesão no rim de porco e rim de cadáver. A gente pode ver que claramente, né, existe uma lesão menor, quanto menor é o tamanho da dilatação que você está proporcionando, e do lado tem uma figura comparando o nível de lesão da mini-PERC com uma dilatação sequencial com o Alken e com o balão. Então a gente vê que realmente é uma diferença grande. No trabalho eles concluíram que quando você faz trajetos de até 24 frentes, você tem significativamente menos fissuras do parênquima e rupturas de cápsula, quando você compara com os trajetos de 30 frentes. Então, menos, sem dúvida que é mais. Uma outra coisa interessante para a gente pensar, né, se a gente pegar essa escala de frente, né, a gente fala que a gente usa uma plate de 30, na verdade a gente está usando um dilatador de 30, porque o dilatador de 30 ele tem realmente 30 frentes. Mas o Amplatz, a bainha de Amplatz, se você olhar nessa foto, né, ela não entra dentro do orifício de 34. Então, ela deve ter algo em torno a 35 frentes. Então, quando você está usando um Amplatz tradicional de 30 frentes, na verdade, você está fazendo uma dilatação de 35 frentes. E isso é muito importante, porque você realmente vai aumentar bastante a área de lesão. Então, aqui a gente tem comparativamente, né, a área de superfície de uma dilatação padrão, né, de 30 frentes, com uma mini-PERC e com uma ultra-mini-PERC. E a gente sabe que se diminuir de 30 frentes para 20 frentes, você está diminuindo mais de 50% na área de dilatação. Isso também é muito significativo, né? Agora, onde que a mini-PERC é melhor que a percutânea padrão, né? Esse estudo de revisão analisou aí cerca de 19 artigos que compararam mini-PERC com percutânea padrão e avaliaram algumas outras técnicas diferentes de mini-PERC. Em termos, então, dos resultados, a gente vê que o tempo total de operação é um pouco maior com a mini-PERC, provavelmente por conta da bainha, que é menor, então você tem que fragmentar melhor os cálculos para poder remover esses cálculos, isso gasta mais tempo, né? Ela tem significativamente menos sangramento e menor tempo de internação se comparado com a percutânea padrão, e não tem uma diferença tão significativa em termos do stone free final. Então, esse stone free ele não foi influenciado também pela técnica de punção, pela dilatação, pela forma como você fez a dilatação e pela energia que foi utilizada para fragmentar. A conclusão, então, que chega nessa revisão é que a mini-PERC ela é tão efetiva quanto a percutânea padrão, só que com menos complicação. O fator principal para o stone free final é, sem dúvida, o volume de cálculo. Então, cálculos maiores tendem a ter um resultado um pouco pior com a mini-percutânea, né? Uma grande questão é que o número de trabalhos disponíveis, apesar da mini-percutânea ser a mais estudada, eles ainda são poucos, com nível de evidência não tão muito bom. Então, realmente, ainda é uma carência a gente ter mais evidência para poder fortalecer esses dados, né? Se a gente olhar aqui no guideline europeu, a gente vê que realmente essa questão de diminuir o tamanho dos instrumentos causa menos sangramento, mas tem esse viés do aumento do tempo de cirurgia, né? Tanto que a mini percutânea não entra como uma opção descrita já no guideline, mas se a gente analisar individualmente cada um desses cenários, né? Se a gente pegar os cálculos maiores do que 20 milímetros, onde a percutânea é o principal indicação, a gente acabou de ver que se a gente fizer uma mini percutânea, a gente vai estar trazendo benefício, principalmente nos cálculos de não tão grande volume. Nesse cenário, entre 10 e 20 milímetros, onde leco e flexível são as principais opções, a gente vê que a mini percutânea tem um padrão muito interessante, porque ela vai aumentar as taxas de stone free comparado com esses dois métodos. Em cálculos menores, também é uma boa opção,
principalmente se você utilizar as miniaturizações, né, a Super Mini PERC, Ultra Mini PERC. E se a gente colocar o cenário específico do cálice inferior, a gente vai ver então que a Mini PERC ela vai ter mais benefício ainda, porque nos fatores, no cálice inferior, a taxa de stone free com a Mini PERC ela é superior. Então, se a gente fosse reeditar o guideline, a gente poderia colocar a Mini PERC praticamente em todos os lugares, né? Então, essa tem essa versatilidade como tratamento isolado. Mas ela também é muito interessante como tratamento adicional, adjuvante. Ela pode entrar junto com outras coisas, como o Fábio mesmo comentou. Aqui é um caso ilustrativo de um cálculo coraliforme completo, um gás 4, que foi tratado utilizando tudo que a gente tem direito. Uma punção no cálice médio com um nefroscópio padrão, estándar de 26 frentes, né? Foi feita então a fragmentação da maior parte do cálculo com a percutânea padrão, um volume de cálculo maior no cálice superior, que foi feito uma mini PERC, então foi feita uma punção direta do cálice superior num trajeto adicional com mini PERC, e o cálculo do cálice inferior foi tratado com flexível. Então a gente pôde utilizar então, as três coisas juntos para otimizar o tratamento, né? Aqui em outro caso, onde o Fábio falou, você pode fazer as associações também da parte endoscópica para facilitar a questão da punção, da dilatação, fazer uma dilatação guiada. Esse era um caso de um paciente com cálculo coraliforme, também gás 4 bilateral. Esse era o terceiro procedimento do paciente. Foi feito então o MESSIRS, com percutânea padrão do lado direito. Depois o paciente foi reposicionado, ele está em decúbito dorsal. E do outro lado, lado esquerdo, foi feita uma mini ESIRS, com uma punção guiada por endoscopia. E nesse caso aí a gente utilizou uma bainha de 13 frentes com aspiração, né, que é a Cleopatra, para poder otimizar a limpeza. E esse paciente, no final, totalmente livre de cálculo. Como o Fábio mesmo comentou, o Marocco vai falar também adiante, a urologia pediátrica talvez é a que mais se beneficia da mini PERC, né? Então, aqui é um caso de um menino de 4 anos com cálculo bilateral, foi feita uma ureteroscopia flexível do cálculo do lado direito e do outro lado foi feita a mini PERC, e a gente vê que ela é versátil, pode ser utilizado o ureteroscópio flexível para fazer a nefroscopia também. Para finalizar, só falar aqui a respeito vamos dizer, da miniaturização mais ainda, né? Qual será o limite, aonde que a gente vai poder chegar, né? Se é que vai ter um limite. E aqui a gente falando de Super Mini PERC, que é aquela mini PERC que você usa uma bainha abaixo de 14, né? E um nefro de 7 frentes. Ela vai muito na linha da mini PERC, são poucos trabalhos, menos ainda do que comparado com a mini PERC, mas a gente pode ver que ele segue mais ou menos o mesmo padrão. Comparado com o flexível no cálice inferior, o Zeng demonstrou aí uma taxa de stone free bem superior, com 1 e 3 meses, comparado com a ureteroscopia flexível, né? E foi mostrado também pelo FAM que para cirurgia de resgate, nos casos onde você fez uma leco, fez uma flexível e não teve um bom sucesso, a mini PERC é sempre uma boa opção. Utilizando aqui, falando agora da Ultra Mini PERC, um detalhe que ela, comparativamente com o flexível, apresentou um tempo cirúrgico um pouco maior, mas a taxa de stone free, sem dúvida, superior à flexível. Né? E a microPERC, que é também uma cirurgia bem interessante, evolução recente, segue mais ou menos nesse padrão, ela tem um tempo cirúrgico bem maior se comparado com o flexível, e as taxas de stone free semelhantes, porque o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Então, acho que para concluir esse artigo, né, o que ele sumarizou dessas novas formas de mini percutânea, né? Elas têm um tempo cirúrgico maior e uma pressão intrarrenal maior, e isso pode talvez ser um limitador para a utilização dessas super mini percutâneas. Quando você reduz o calibre dos instrumentos até 10 frentes, isso diminui a possibilidade de você remover os fragmentos, além de aumentar a pressão intrarrenal, então isso pode diminuir as vantagens que a mini percutânea oferece. E a mini percutânea, quando você usa uma bainha de 14 frentes, você tem problema em diminuir o seu stone free quando você tem pedras maiores, que era o que eu já tinha comentado anteriormente. Então, acho que, para concluir a apresentação, eu acho que
é possível se dizer que menos é mais sim. As mensagens que eu queria deixar é que diminuir o trajeto é sempre bom. Então, independente de você estar fazendo ou não mini percutânea, se você já deixar de usar o Amplatz de 30 frentes, você já está fazendo um benefício para o paciente. Então, mesmo com percutânea padrão, se você diminuir o tamanho do seu Amplatz, já vai ser um benefício. Então, tentar diminuir o máximo que for possível, dentro do que você tem de equipamento. Os cálculos entre 10 e 25 milímetros, ou que tem aqueles fatores desfavoráveis para flexível, talvez sejam os pacientes ideais para indicar a mini-PERC. Em relação à litotripsia, o laser ele é melhor do que o pneumático, em termos de stone free. O laser você consegue pulverizar melhor e manter o cálculo sob controle. Com o pneumático tem maior risco de migração de cálculos e isso comprometer suas taxas de stone free. Então, sempre dá preferência ao uso do laser, né? Uma pergunta que ainda não tem resposta é se o laser de Romeo de alta potência ou mesmo o novíssimo Túlio Faber laser vão melhorar a eficiência ou eficácia dos procedimentos de mini percutânea. Isso é uma pergunta que ainda não tem dado e a gente deve estar esperando isso para ver. A impressão é que sim. É muito importante aprimorar o controle da pressão intrarrenal, principalmente nas ultramini percutâneas, né? A microperc, ultramini perc, porque o aumento da pressão intrarrenal nessas cirurgias ele é um risco adicional. E, com certeza, igual a gente comentou, a avaliação de caso a caso é que vai ser a chave do sucesso. Definir quem tem critério para poder fazer a mini-PERC, para fazer o flexível, se é possível fazer uma cirurgia ainda mais invasiva. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Um abraço aí de Belo Horizonte para todo mundo. Obrigado, Léo. Bom, aqui nós temos as respostas em relação à cirurgia renal percutânea com trato miniaturizado. A gente vê que nunca, interessantemente, 44%, quase metade não faz, porque prefere a flexível retrógrada. E a outra metade, quase metade, já tem uma aplicação. Vejo que o tema ainda é um pouco controverso no nosso meio. Talvez a resposta que seja não é nenhuma nem outra, né? Que cada caso tem a sua indicação específica e melhor. Nós vamos progredir agora para o nosso último palestrante. Da mesma maneira, nós vamos começar com uma questão que é sobre a fragmentação em cirurgia renal percutânea, em mini percutânea. O que você faz com os fragmentos? O fragmento é facilmente removido pela própria irrigação, que é o efeito Venturi. Não há necessidade de fragmentação, de retirada, desculpe, porque a fragmentação é muito extensa, como se fosse um dusting. Se ao final se usa a retirada com basket, a Dormer, né? E se ao invés disso daí, o urologista usa durante o processo de mini percutânea algum dispositivo de aspiração que facilita a retirada e evacuação dos fragmentos. Na sequência, então, nós vamos ter o Dr. Marcos Marocolo, também no departamento de andrologia, lá de Brasília, que vai progredir um pouco mais em relação ao tema da mini percutânea. Por favor. Microfone fechado, Marcos. Microfone, Marcos. A tela, agora. Ok? Microfone? Perfeito, Marco. Estão vendo minha tela, né? Eu queria agradecer, primeiro, ao convite de fazer parte desse evento, junto com o Dr. Fábio, Dr. Leonardo e Dr. Ernesto. E eu vou falar sobre um tema relativamente novo, que é o uso da bainha de aspiração na cirurgia mini percutânea. Bom, o tratamento do cálculo renal, ele precisa ser um tratamento eficaz, ou seja, ter uma taxa de stone free elevada, ser um tratamento menos invasivo e também ter um custo acessível, principalmente nos países em desenvolvimento. Bom, se a gente olhar os guidelines, como a gente sabe, a cirurgia renal percutânea, ela é a cirurgia de escolha para o tratamento dos cálculos renais acima de 2 centímetros e no cálice inferior acima de 1,5 cm. E também é o procedimento de segunda linha para os cálculos menores que 2 centímetros, frente ou à falha da litotripsia extracorpórea ou a impossibilidade de fazer uma ureterorreno flexível.
Bom, dentre essas 3 modalidades, a litotripsia é uma modalidade que é pouco invasiva, tem um baixo custo, mas tem uma taxa de stone free um pouco melhor, porque o seu resultado ele é dependente de fatores relacionados ao cálculo, como o tamanho, a densidade do cálculo, a localização e também a anatomia do paciente. A uretero flexível também é pouco invasiva, tem um custo mais elevado, principalmente por causa do material do endoscópio, do ureteroscópio flexível, né, e dos descartáveis. Tem uma taxa de stone free, como o Leonardo mostrou, que não é tão grande igual a gente estava pensando, e também pode ter a sua eficácia influenciada por fatores anatômicos, principalmente se o cálculo estiver localizado no cálice inferior. Já a cirurgia percutânea, ela tem as melhores taxas de stone free das 3, tem um custo que pode ser reduzido dependendo do material que você for utilizar, mas tem uma maior morbidade também, principalmente relacionada ao sangramento intra e pós-operatório e o risco de sepse. Bom, então como que a gente faz para diminuir a morbidade da cirurgia percutânea? Em primeiro lugar, é a otimização da punção. A punção tem que ser uma punção transpapilar, e aproveitando da aula do Fábio, aí, tem várias coisas que a gente pode fazer para tornar essa punção próxima da ideal, pelo menos, através da fluoroscopia biplanar, né, com a técnica de 0,90 graus, ou o uso do ultrassom. Isso também não só vai diminuir as chances de complicação, como também vai diminuir a radiação ionizante para o paciente e para a equipe. E como o Leonardo falou, a miniaturização dos instrumentos, né? Diminuindo o calibre da dilatação, a gente vai conseguir ter uma cirurgia com menos complicações. Esse é um trabalho clássico do grupo do Dr. Mahesh Desai, da Índia, onde eles pesquisaram quais seriam os fatores que afetariam a perda sanguínea durante a cirurgia percutânea. E os 2 principais fatores foram o tamanho da dilatação, o diâmetro da dilatação, e o número de trajetos. Ou seja, quanto maior é a dilatação, mais trajetos forem feitos, maior é a chance de sangramento durante a cirurgia percutânea. Esse é um outro trabalho do Croes que comparou os diferentes tipos de dilatação, né, do trajeto em 5.537 pacientes, e eles também concluíram que quanto maior é a dilatação, maior o diâmetro da dilatação, maior é a chance de sangramento, com maior necessidade de transfusão sanguínea. Bom, e como aumentar ainda mais a eficácia da cirurgia percutânea? Através da melhoria da litotripsia, né, com litotridores cada vez mais potentes, né? Hoje em dia a gente tem litotridores combinados com balístico e ultrassônico, e também lasers de alta potência, né? E associado a isso, uma melhora na evacuação dos fragmentos. A gente retirar esses fragmentos tem uma chance menor de recidiva de cálculo, de complicações, de necessidade de procedimentos auxiliares e também diminuir a chance de infecção urinária. Bom, ultimamente o Leonardo já mostrou aí, né, que surgiram uma série de variações da cirurgia percutânea, as variações menos invasivas, né? Hoje em dia a gente tem a mini, ultra mini, super mini, micro, e isso dá uma confusão danada para todo mundo, né? Não é fácil lidar com todos esses temas. E surgiram várias classificações para tentar simplificar isso, né? O Leonardo já mostrou a principal classificação, que é a classificação convencional, onde a percutânea que é tradicional é acima de 22 frentes, a mini percutânea acima de 13 até 22, a ultra mini 11 até 13 frentes, a micro abaixo de 10 frentes e a super mini ou super perc também, que é aquela que vai utilizar a bainha de aspiração. Uma outra classificação é a de Schilling, né, que ele classifica a cirurgia, o tamanho da dilatação, igual a classificação de roupas, de peça de vestuário, em extra large, large, medium, small, extra small. E ainda tem uma outra classificação de Tepeler, que ele só acrescenta o número da dilatação à sigla da percutânea, né, que em inglês é PCNL, mais o tamanho da dilatação. Então, uma mini percutânea, que a dilatação foi até 18 frentes, seria uma PCNL mais 18.
Essa terminologia é importante para a gente poder analisar bem esses dados, porque o Leonardo estava comentando que a infância da percutânea não foi fácil, né? Citou aqueles trabalhos. Aqui, de novo, o trabalho de Jackman, de 98, foi o primeiro trabalho que surgiu esse termo mini-perc, né? Mas se a gente for olhar, ele utilizou uma bainha de 13 French. Então, isso, hoje em dia, é classificado como ultra mini-perc e não uma mini-perc. O outro trabalho que ele citou também, eu separei aqui, do Dr. Guido Juste, né? Um trabalho que foi quase que um balde de água fria, né? Ele classificou, ele comparou um grupo com a mini-perc, um grupo com a percutânea convencional e outro grupo a percutânea convencional tubeless, como o Leonardo falou. E concluiu que a mini-perc não tinha nenhuma vantagem sobre a cirurgia convencional ou mais ainda tubeless. Só que quando a gente vai analisar o trabalho, ele utilizou uma bainha de Amplatz também de 13 French, que seria uma ultra mini-perc. Então ele está comparando uma ultra mini-perc com a percutânea convencional, com até indicações um pouco diferentes, né? Como ele falou, hoje em dia o Dr. Guido Juste é um dos maiores defensores assim da mini-perc, inclusive apresenta vários trabalhos com o título de mini-perc Yes Please. A aspiração de fragmentos, ela não é uma coisa nova. A gente, até nos litotridores mais antigos, ultrassônicos, a gente tem a aspiração de fragmentos, né? Depois, com o desenvolvimento de instrumentais para usar junto com o laser e aspirar os fragmentos que o laser faz. Também nos novos litotridores, né? Você vê o Trilogy, que combina o pneumático com o balístico, ele também tem uma aspiração de fragmentos. Mas todos esses dispositivos, eles vão utilizar o canal de trabalho do nefroscópio e vão aspirar fragmentos de até 2 milímetros. Com o surgimento das cirurgias menos invasivas, outras formas de evacuação de fragmentos começaram a surgir. O pessoal já falou sobre o efeito vacuum cleaner, né, de Venturi, que a própria irrigação facilita a saída desses fragmentos, é só você recuar o endoscópio e esses fragmentos vão saindo com fluxo, né? Na Ultra Mini PEC tem o efeito Whirlpool, que o Leonardo falou também, para retirar os fragmentos, e também o surgimento, então, das bainhas de aspiração. Bom, quem criou esse conceito de bainha de aspiração foram os Dr. Zheng e Dr. Wang, de Guangzhou, na China. E em 2016 eles publicaram esse novo conceito, né, esse novo instrumental para fazer uma cirurgia mini percutânea, que consistia de uma bainha que tem um prolongamento oblíquo ali na forma de um Y. Isso é conectado a uma mangueira de aspiração e a um recipiente. E nesse prolongamento tem um orifício, que a gente pode ocluir o orifício e aumentar ainda mais a aspiração, igual um aspirador de uma cirurgia aberta. É o mesmo princípio. Esse dispositivo todo é ligado no aspirador da sala, né? Então ele fica com uma aspiração contínua, passiva, e quando a gente aperta, oclui o orifício, essa aspiração é potencializada, retirando o maior número de fragmentos. Isso é a série inicial que ele publicou no BJU Internacional, em 2016. Foram 146 pacientes tratados com a Super Mini, né? Essa técnica, então, foi chamada de Super Mini PER. Desses 146, 27 crianças, o tamanho de cálculo, a média foi de 2,2 centímetros, variando de 0,7 até 5,1 centímetros, trataram cálculos grandes, inclusive, né? Um tempo cirúrgico bastante reduzido, 45 minutos a média, e com a taxa de stone free em 3 meses de 96%. Em 94% dos pacientes não foi necessário uma nefrostomia, foi uma cirurgia tubeless, e em 72% sem nefrostomia e sem duplo jóia. E não houve nenhum paciente com necessidade de transfusão sanguínea, ou seja, uma cirurgia bem pouco invasiva. Um tempo depois, esse dispositivo acabou ganhando o mercado, principalmente no início do mercado asiático e europeu, com o nome de Clearpetra, né? A Clearpetra também tem alguns outros dispositivos, né? Não só a bainha para cirurgia percutânea, mas também
uma bainha para tratar cálculos vesicais por via transuretral, já usei essa bainha em 2 pacientes também, e uma bainha para ureteroscopia flexível. E todas essas bainhas têm o mesmo princípio da aspiração de fragmentos. Um ano depois, na Índia, né, o grupo do Dr. Mandu Agrawal, ele criou uma outra bainha, dessa vez permanente, de aspiração. Parecida com um trocáter de laparoscopia, né? Pode vir em vários diâmetros também, e ela tem esse prolongamento para ser conectado com a mangueira do aspirador, e no lado contralateral ela tem um orifício que pode ser ocluído com o dedo também para facilitar essa aspiração. Mais ou menos o mesmo princípio da bainha Clearpetra. Essa empresa indiana já comercializa essa bainha, né, também descartável, tem basicamente o mesmo princípio. Um ano depois, o Dr. Zeng, ele aprimorou um pouco mais a bainha que ele tinha criado, né, a bainha de aspiração, e criando a terceira geração, que ele chamou de terceira geração, com algumas diferenças, né? E as principais é uma bainha permanente, autoclavável, então isso reduz os custos da cirurgia. E a maior diferença é essa porta de irrigação que é na bainha. Então a irrigação que a gente faz na cirurgia não é mais, na técnica dele, utilizada no nefroscópio, e sim na bainha de acesso. Com isso, o canal de trabalho fica livre para fibra ou para o probe que você quiser usar, pode ser o maior que comporta no canal. Ele não compete mais com a irrigação. Com isso, a visão também não fica influenciada pelo tamanho do dispositivo que a gente está colocando no canal de trabalho. Essa bainha tem uma parede dupla, né, com orifícios aí na ponta, bem semelhante a camisa de ressecção Iglesias, né, o mesmo princípio. E aqui mostrando, ele citando as vantagens, né, essa irrigação é feita por essa parede da bainha e sai nesses fragmentos, nesses furinhos distais, e o canal central da bainha é destinado só para aspiração do fragmento. Então, a eficácia disso aumentou bastante, sabe, da retirada dos fragmentos, né? Quem faz a mini-PERC e usa o efeito vacuum cleaner sabe que de vez em quando a gente chega lá perto do cálculo, vem tirando o nefroscópio, na metade do caminho o cálculo volta para o rim. A gente tem que chegar, acoplar a bainha junto da parede, aumentar às vezes um pouquinho a irrigação para voltar a retirar o nefroscópio e o fragmento sair. Então isso melhorou ainda mais com essa nova bainha. Aqui é só um vídeo mostrando como é que funciona. A irrigação vem pelas paredes laterais da bainha, sai naqueles orifícios, né? E já começa a sucção pela parte interna da bainha. A fragmentação começa, os fragmentos pequenos já vão passar entre o nefroscópio e a parede da bainha, e quando os fragmentos são maiores, ele oclui aquele orifício do prolongamento em Y da bainha e recua o endoscópio, e os fragmentos vão saindo e vão sair por aquela porção oblíqua em direção ao recipiente. Bom, eu tive a oportunidade por 2 vezes, de visitar o serviço do Dr. Zeng em Guangzhou, e assim, um serviço fantástico, uma experiência absurda. Eles têm 150 leitos só para cálculo, operam todos os dias, usam muito a bainha de aspiração lá. Cerca de 80% das cirurgias é feita só com a ultrassom, não usam radioscopia para dilatação, punção, nem nada. Cheguei a ver 17 cirurgias percutâneas num dia, fora as outras cirurgias que estavam acontecendo, né? E eles extrapolam muito a indicação da Super Mini PERC, né? Tratando inclusive cálculos grandes, múltiplas punções. Então, é uma experiência bastante grande aí com essa cirurgia. Como o Leonardo tinha falado, não tem uma literatura muito grande em relação à bainha de aspiração. Quem mais publica no mundo é o Zeng, que desenvolveu a técnica, né?
Mas esse é um trabalho recente, foi publicado agora em março, usando a Clearpetra, né? Eram 2 grupos, 75 pacientes fazendo a cirurgia com a Clearpetra e 75 pacientes usando a mini percutânea convencional. E o tempo cirúrgico dos pacientes usando a bainha de aspiração foi 30% menor, eles tiveram menos dor e menos necessidade de analgésico nas primeiras 24 horas. Eles tiveram menores taxas de complicação com o uso da bainha de aspiração, apesar dos 2 grupos terem complicações pequenas. A pressão intrarrenal foi menor no grupo da bainha de aspiração, apesar dos 2 grupos manterem a pressão bem abaixo de 30 milímetros de mercúrio, né, quando começa a complicar um pouco mais. E a taxa de stone free imediata foi melhor no grupo também, com a bainha de aspiração. Isso no primeiro dia, na tomografia que eles fizeram no primeiro dia, apesar da taxa de stone free em 3 vezes ser semelhante nos 2 grupos. Aqui um outro trabalho do grupo do Dr. Zeng, também usando a terceira geração da bainha de aspiração, mostrando a pressão intrarrenal bastante bem diminuída com o uso da aspiração. Bom, aqui a gente vê, não tem tantos trabalhos, mas tem vários estudos apresentados em congresso, vídeos com a bainha Clearpetra, e esses são testemunhos de vários endurologistas aí, bastante importantes, né, de serviços importantes, utilizando a bainha de aspiração Clearpetra, Dr. Wissam Kemal, Dr. Stephen Gordon, Dr. Mahesh Desai, Oriol Angeri, de Barcelona, Dr. Thomas Shi, Emanuele Montari, da Itália, e vários outros, relatando a boa experiência, assim, a eficácia da cirurgia com o uso da bainha de aspiração. E, finalmente, no meio para o final do ano passado, a bainha Clearpetra chegou no Brasil, teve registro no Brasil, né? Aqui a gente vê a bainha inteira, ela tem esse anel vermelho na parte de trás, que a gente consegue visualizar por dentro da bainha também. Isso é importante quando a gente vai tirar o mini nefroscópio, a gente consegue visualizar essa área vermelha e sabe que a saída da aspiração já está ali. Então a gente pode parar de recuar o nefroscópio e o cálculo vai descer para o recipiente da aspiração, né? Ela vem em vários tamanhos, vários comprimentos, né? Aqui um detalhe da conexão da bainha com a mangueira de aspiração e o frasco onde os cálculos vão ficar coletados, e isso é ligado no aspirador da sala. Uma coisa importante é que, como ela vem em vários tamanhos, vários comprimentos, né? Quando a embalagem diz que a bainha tem 21 centímetros, isso é só da parte tubular, só dessa parte preta que está. Isso não leva em consideração a manopla, a peça de mão, que tem mais 6 centímetros. Isso é importante porque a maioria dos mini nefroscópios tem 22 centímetros. Então, numa bainha de 21 centímetros, mais 6 da manopla, ele não chegaria até o final. Então, a gente tem que saber direitinho o tamanho da bainha para poder usar o aparelho adequado, né? O Dr. Oriol Angeri, lá de Barcelona, ele usa como o endoscópio, o nefroscópio, ele usa um ureteroscópio curto de 33 centímetros e usa para qualquer tamanho de bainha, inclusive para os pacientes obesos. Bom, isso aqui é um vídeo curto mostrando o uso da bainha de aspiração, né? Só para mostrar como é que funciona, né? Aqui de novo mostrando a bainha. Esse foi um cálculo de mais ou menos uns 2,2, 2,3 centímetros, ultrassom intraoperatório, punção guiada por ultrassonografia e fluoroscopia, uma punção combinada. E depois da punção, com a saída do líquido, né, aí tem um pouco de azul de metileno também, a gente faz a dilatação padrão. Pode-se fazer uma dilatação única com a bainha, que foi usada uma bainha 18, ou, quem preferir, fazer uma dilatação sequencial com dilatadores menores, né? Aí a colocação da bainha.
A gente conecta na aspiração e o começo da cirurgia. Nesse caso, eu usei aqui um litotridor balístico, o cálculo era um pouco duro, um cálculo um pouco maior, então eu achei que o balístico fosse ser um pouquinho mais rápido, né? A gente procura fragmentar mesmo o cálculo, em fragmentos que dê para passar pela bainha, a gente não se preocupa muito em fazer dust, né? E quando os fragmentos começam a ficar do tamanho da bainha, eles já começam a querer sair, né? A aspiração passiva da bainha já puxa os fragmentos para próximo da entrada da bainha, e quando a gente fecha o orifício e retrai o endoscópio, a gente otimiza ainda mais essa aspiração. Aqui recuando o endoscópio, passando da marca vermelha que está ali em cima, e o cálculo cai para aquela parte oblíqua da bainha, né? Uma coisa interessante é que a gente pode estar na metade da bainha só, não precisa estar lá em contato com o cálculo, nem levando a bainha de encontro à parede. A gente aciona a aspiração e o cálculo já segue o caminho para dentro da bainha. Isso diminui a migração um pouco de fragmentos, ó, e torna a cirurgia bem mais rápida, diminuindo a pressão intrarrenal, diminuindo as chances de infecção. Aqui, nesse caso, no começo, aqui é a visão externa, né? Trabalhando com litotridor balístico. A gente consegue ver ali, depois de retirar o litotridor, a gente aciona a aspiração, ocluindo o orifício da bainha e vai recuando até passar da marca vermelha, onde os cálculos começam a descer nessa porção mais oblíqua da bainha e vão ficar presos ali no recipiente. Essa cirurgia no começo da fragmentação, o fragmento foi para o cálice superior, nós fomos atrás com a mesma punção, sem precisar fazer outro. E quando chega perto, os cálculos já começam a sair, né? Por causa do ângulo de utilização da bainha, eu acabei trocando por um laser, porque estava forçando muito a vareta do balístico, com risco de quebrar, então esse fragmento, o restante aí foi fragmentado com laser. E a gente começa a ver que quando solta os fragmentos, os pequenos já saem pela bainha, no espaço entre o litotridor e a bainha, e os maiores ficam acumulando ali na frente. Se você não recuar, eles ficam ali, às vezes até te atrapalhando um pouco a visão. Depois de uma fragmentação mais adequada, a gente aciona o vácuo de novo, fecha o orifício e os fragmentos são eliminados. Eu não estou vendo vocês na tela aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá perfeito, Marcos. Dá para ver bem a imagem e o áudio perfeito. Isso. Então, os últimos fragmentos saindo, a gente vê depois o cálice limpo, né? Sem nenhum fragmento residual. E a última inspeção no rim. A gente passa o catéter duplo J. Não tenho usado nefrostomia em praticamente nenhum paciente com mini perto ou essas cirurgias com bainha de aspiração. A gente deixa o catéter duplo J e faz a retirada sobre visão para visualizar o trajeto, ver se tem algum sangramento mais importante. No final da cirurgia. E a gente, aqui, uma visão dos fragmentos coletados naquele recipiente, a cor bem clara aí do líquido, né?
e todos os fragmentos são coletados. Uma diferença grande também é na sala, né, que aqui, só mostrando o tempo operatório, cirurgia de 55 minutos, o paciente teve alta no dia seguinte. E uma diferença grande na sala, vou falar depois, que não molha, não fica aquela bagunça toda da cirurgia percutânea, né? Então, as vantagens teóricas, para finalizar aí, do uso da bainha de aspiração, é uma melhor visualização durante a cirurgia, já que a poeira, ali, o dust, os fragmentos menores, pequenos coágulos, são todos aspirados, né? Tem aspiração contínua ali. Já tratei pacientes também com cálculo com parte de matriz, que é difícil às vezes a gente tratar com percutânea, se você não tem uma pinça para tirar, um basket, a sucção tira esses cálculos também. A bainha causa uma diminuição na pressão intrarrenal, diminuindo as chances de complicação infecciosa e também melhorando a retirada dos fragmentos. Por essa melhor evacuação dos fragmentos, acho que tem uma redução importante no tempo operatório, com menor migração desses cálculos, a gente consegue coletar todos os fragmentos, né? O campo e a sala cirúrgica limpos, sem molhar, sem nada. E em crianças isso é principalmente importante, porque aquele líquido que fica derramando ali na criança pode levar a uma hipotermia se o líquido não estiver aquecido, né? E, assim como a maioria das cirurgias percutâneas, mini percutâneas, a gente não necessita nem de baskets ou pinças para remoção dos fragmentos. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Eu queria mais uma vez agradecer ao convite para fazer parte desse evento. Obrigado. Obrigado, Marco. Muito bem exposto. Vídeo muito interessante. Resposta inicial em relação, então, à retirada de fragmentos em mini percutânea. 1/3, interessante, 1/3 acho que dá para fazer simplesmente pelo efeito Venturi. 1/3 usa dispositivos de aspiração. Talvez, não sei até que ponto isso já está bem amplo no mercado, né? Mas essas divulgações certamente vão aumentar. O que nós temos agora para exemplificar um pouco o tema, 2 casos clínicos rápidos para a gente discutir exatamente o que a gente foi mostrado nas aulas, nas 3 apresentações. Então, eu trouxe aqui uma moça de 48 anos com dor lombar recorrente. Eu já vou passar diretamente para os exames de imagem. A tomografia mostrou 2 cálculos caliciais. Um calicial médio de 8 milímetros e um calicial inferior de 11 milímetros. Vocês estão vendo aqui a anatomia da via urinária dessa paciente. E vou pedir para o Paulo, por favor, lançar a pergunta. O que faríamos nesse caso? Então, eu coloquei com 4 possibilidades: conservador, retrógrado, percutânea clássica ou mini percutânea. Vou começar pelo Fábio, que já faz tempo que não falo. Então, qual é a sua opção para esse caso? 48 anos, dor, 2 cálculos renais caliciais. Perfeito, Ernesto. Como opção aí, eu acho que eu não iria para tratamento conservador. O cálculo maior do que 10 milímetros tem probabilidade de se tornar sintomático. E já olhando aí a anatomia, ficou muito claro que ele tem um ângulo infundíbulo piélico muito estreito, né? Provavelmente aí é em torno de 40 graus, ou um pouco menos de 45 graus com certeza. A probabilidade da gente conseguir acessar esse cálice inferior com flexível é muito baixa. Eu já partiria aí para fazer uma cirurgia percutânea, que no contexto miniaturizado aí, cabe porque a massa de cálculo não é tão grande. Isso também me dá a segurança de poder fazer 2 acessos. Eu não acredito, talvez eu tenha segurança para, através desse acesso de cálice inferior, chegar ao cálice médio, mas miniaturizando o acesso eu consigo fazer 2 punções. A minha opção é mini perc. Ok. Os outros 2 debatedores, El e Marcos, alguma opinião divergente? El, por favor. Só complementaria aí com o que o Fábio falou, talvez para poupar a punção do cálice superior, se fosse possível ter o flexível, acho que um acesso combinado das 2 técnicas seria interessante. Não está nas opções não, mas o cálculo prioritário é o inferior e eu trataria ele com a mini PEC também, igual o Fábio comentou, mas tendo flexível, talvez você não precisaria de fazer a punção do cálice médio, né? Marcos, alguma ideia? Tá ótimo. Nesse caso, é uma paciente que precisa ser tratada, né, um cálculo sintomático. Eu acho que pode iniciar com
uma cirurgia flexível, mas conversar com a paciente que provavelmente ela vai precisar de uma cirurgia percutânea, uma mini percutânea para tratar esse cálculo de cálice inferior, né? E começar com a cirurgia flexível. Se tratando esse cálculo do cálice médio e não conseguir a angulação mesmo para tratar, funciona e termina a cirurgia. O Leonardo tinha falado um pouco sobre o material da Russer, né, que ele utiliza também. Eles têm uma bainha pequena, de 13,5 centímetros. Então, nesses casos de cálculos que não são tão grandes, e se a paciente for magra, né, tudo direitinho, porque não é uma bainha tão comprida assim, pode usar uma bainha menor, se tiver disponibilidade, né, para tentar minimizar ainda mais, ao invés de dilatar até 18 numa mini PERC, dilatar até 13,5 e completar a cirurgia. Aproveitando sua experiência, o Dr. Luiz Sérgio, aqui de Curitiba, perguntou se, além do Clearpetra, existe algum dispositivo permanente já no Brasil para aspiração? No Brasil, não. Não, né? Não tem. A Clearpetra é a única bainha de aspiração e chegou meio para o final do ano passado. Os outros dois que tem no mercado permanente, nível mundial, nenhum dos dois tem licença ainda no Brasil. A terceira geração aqui do Zeng, eles já conseguiram no México. No México tem a Super Mini PERC, né? Já tem, mas no Brasil não. Então, as respostas foram mais ou menos meio a meio. Talvez se a discussão hoje fosse retrógrado com Super Thulium, seria diferente, mas houve uma preponderância para a mini percutânea, né? Então, o que foi feito? Essa paciente foi conduzida inicialmente com uma cirurgia retrógrada com bainha. O cálculo de calicial médio foi facilmente acessado e tratado, mas infelizmente o cálculo calicial inferior não teve acesso em fundíbulo inacessível. A gente mal conseguia ver a entrada do cálice. A gente vê aqui um pouquinho mais de detalhes, um infundíbulo muito estreito, por uma massa calculosa importante. A gente tentou, isso aqui é um vídeo semelhante, não sei se vai carregar, mas essa situação, não sei se vocês já viveram, de o dórmia, mesmo o dórmia de abertura frontal, não ter força suficiente para a retirada do cálculo do cálice inferior. Fábio, o que você faz nessa situação? Está tentando manipular o cálculo, ele não sai, o dórmia não tem torque suficiente para retirada. Já viveu isso? Já, Ernesto. Aí o meu conselho é não insistir. Se o dórmia de pega frontal, ele pode não ter torque suficiente para pegar, mas ele é fácil de soltar. E os dórmias que são cilíndricos, eles podem aprisionar o cálculo, você criar uma outra dificuldade que vai ser soltar esse cálculo depois. Eu não insistiria. E eu já tinha mencionado ali que eu achava que a anatomia não estava muito favorável para flexível. Se você já tivesse, como o Marco sugeriu, o Léo sugeriu, a possibilidade de fazer uma mini PERC associada e resolver tudo num tempo único, era o que eu procederia. Bom, aqui a gente vê, então, foi feito o tratamento do cálice inferior, foi obrigatória uma mini percutânea. Nós usamos um laser, esse aqui é um da Boston, e um setup que permite aqui um hertz um pouquinho mais alto, né? Está demorando um pouco para rodar, mas basicamente o que a gente conseguiu fazer é uma fragmentação muito adequada em pequenos fragmentos e uma drenagem muito boa e fácil. Vocês estão vendo aqui os pequenos fragmentos. Um detalhe eu vi na apresentação do Léo, e vários trabalhos, principalmente chineses, com punção em posição prona, mini percutânea em posição prona, posição clássica. Léo, você dá alguma dica em relação à posição? Porque a gente sabe que a posição prona, a camisa do nefroscópio da mini percutânea acaba sendo um pouquinho mais vertical e dificulta a drenagem. Claro que com aspiração contínua, esse detalhe é superado. Para você, existe melhor posição para mini percutânea? A minha experiência com prona foi na residência e muito pouca. Acabei tendo dificuldade de aprender e fui evoluir na percutânea quando eu comecei a fazer supina. Eu acho que hoje a supina é mais versátil,
tem a facilidade de você ter o acesso combinado. Esse cálculo, igual a gente está falando aí, poderia começar de um jeito e terminar de outro. Então, às vezes, quando tem essa dúvida, já posiciona dos dois jeitos, né? Então, acaba que realmente eu nunca fiz mini percutânea em posição prona, até porque todos os casos que eu fiz foi em posição supina. Não vejo limitação para punção de cálice superior, acesso intercostal. Acho que talvez para combinar tudo é muito mais versátil. Apesar de ser possível combinar, o Marcelão da última vez deu uma aula e mostrou brilhantemente o split leg, mas eu acho mais fácil desse jeito, fazer supina, né? Perfeito. Só um comentário, Ernesto. Eu também faço em posição supina, mas no serviço que eu visitei na China, 100% dos casos eles fazem em posição prona. Todos os casos. Eu percebi na explicação, os gráficos, quando eram trabalhos multi-institucionais, os trabalhos chineses, as tabelas que o Léo mostrou, quase todos em posição prona, né? E eles têm claro que cálculos de cálice inferior vão pulsionar o cálice inferior, o superior vão pulsionar o superior, mas cálculos grandes, inclusive eles tratam muito cálculo coraliforme com mini-per. E até a percutânea chinesa, que eles chamam, a mini-per chinesa, eles têm por característica acessar o cálice médio. Eles acham que tem uma versatilidade maior de acesso aos outros cálices pelo cálice médio. Uma punção normal, a maioria das vezes, entre a 12ª e 11ª costela, e acessam o cálice médio, e eles conseguem entrar no cálice superior, no inferior, no ureter médio até, chegam até lá embaixo com o ureteroscópio, impressionante. Mas só fazem em decúbito ventral. Coisas da China, né? Aproveitando sua experiência com a China, me conta aqui como é que é a questão da irrigação que eles usam lá. Foi até uma pergunta que teve aí. Eles usam bomba de irrigação, controlam a pressão, como é que é isso lá? Isso, eles usam bomba de irrigação, inclusive sem a bainha de aspiração. Eles usam bomba de irrigação até para mini-pé, que é uma bomba de irrigação, normalmente 200 milímetros de mercúrio de pressão, e ele tem um ciclo, né? Ela irriga 2 segundos e falha 1 segundo. E ela tem um ciclo dessa irrigação. E eles conseguem controlar isso melhor para soro, para irrigação, enfim. Na bainha de aspiração, eles têm uma regulagem também da aspiração, né? Eu já usei aqui a Clearpetra com bomba de irrigação, mas já fiz sem também. Dá para fazer com soro pressurizado, mas lá eles usam sempre com a bomba de irrigação. Parece que o uso da aspiração ela vai aumentar o ranking, ampliar as indicações da mini percutânea, né? Porque a gente vai conseguir tirar cálculos um pouco maior, em tempo menor e menos pressão na via urinária. Esse menino aqui, vou mudar de caso, para exemplificar, criança, que a mini percutânea vai muito bem, né? Então, menino, né, sexo masculino, importante pela instrumentação retrógrada, 5 anos, dor lombar, infecções de repetição. E aí vocês estão vendo na radiografia simples um cálculo coraliforme amplo, né, à direita. Aqui a imagem de tomografia, os outros cortes tomográficos. E, então, colocar a questão, pedir para o Dr. Paulo, por favor. Então, criança, a gente sabe que criança vai muito bem de litripsessa corpórea, né? O que vocês acham de melhor? Coloquei de opções. Litripsessa corpórea, percutânea clássica, já que é um cálculo coraliforme, tem 5 anos, mas a mini percutânea, ou existem alguns defendendo, né, o tratamento retrógrado, nem que seja em mais de uma sessão, flexível para cálculo em crianças. Vamos ver se já temos as respostas. E gostaria de já saber do Fábio qual que é a sua 92% mini percutânea. E ainda leco, e realmente a gente tem que lembrar que leco para criança vai muito bem. O único detalhe é que um cálculo assim você tem que fazer anestesia geral, todos os detalhes de litripsessa corpórea em criança. Fábio, por favor. Oi, Ernesto, estou de acordo com a plateia e fico feliz com essa resposta. Eu não imaginava que a gente ia ter tanta aceitação e tanta resposta positiva para a mini percutânea. Seria a minha indicação padrão. Apesar da complexidade, né, um gás 4, um cálculo coraliforme completo, a massa de cálculo em paciente pediátrico ela também é miniaturizada. Né? A gente tem que tentar entender o cálculo muito pelo
volume e não pela sua complexidade em si. A mini percutânea cabe bem, porque no paciente pediátrico o grande segredo para miniaturizar a complicação é miniaturizar o trajeto. Eu queria só aproveitar um comentário aqui dessa questão da bainha, que via de regra os mini nefroscópios eles já vêm com a bainha própria, né? Via de regra é assim. E a gente fica muito limitado a essa condição, porque se eu vou usar minha bainha permanente, eu só tenho um diâmetro, né, de bainha. E a vantagem de ter uma bainha descartável é você também individualizar a opção de acordo com a complexidade do cálculo ou mesmo a condição anatômica do paciente. Então, aqui o paciente de 5 anos, eu provavelmente não vou passar uma bainha maior do que 16. Mas se esse mesmo paciente tivesse 20 anos de idade, eu poderia chegar para uma bainha 20. Então, a possibilidade de ter bainha descartável é só você ajustar o diâmetro da bainha para otimizar o teu tempo de litripsia e extração de fragmento. Essa é uma das grandes vantagens também de ter uma bainha descartável. Aqui eu faria um mini perc com dilatação máxima de 14 frente. Léo, faria mini perc, qual posição e por onde você entraria, por favor? Seu acesso, qual cálice? Bem parecido com o caso que eu demonstrei durante a aula, né? O ureter das crianças às vezes surpreende, né? Do mesmo jeito que facilita a eliminação de fragmento, ele às vezes aceita o endoscópio flexível. Então, é sempre bom ter essa possibilidade, por isso eu faço supino, para poder ter o acesso combinado viável, né? Aí, nesse caso especificamente, eu acho que se não tivesse nenhuma interposição de alça por outro exame de imagem ou pelo próprio ultrassom, daria para ir no cálice inferior, seria a minha escolha, né? Então, aí você tem a imagem da tomografia, eu iria no cálice inferior. Eu acho que no supino, a gente tem uma regra um pouco diferente do que a gente é ensinado na percutânea em prono. A gente fala que tem que entrar pelo cálice superior para poder ter um acesso no cálculo de pelve, né? Você entra de cima para baixo e vê o cálculo na pelve. Mas eu acho que na supina você consegue resolver muita coisa de baixo para cima. E tendo a possibilidade de ter o acesso combinado com o flexível, você consegue, às vezes, vir por baixo e pegar o que sobrou. Né? Eu acho que a ureteroscopia retrógrada ela aumenta muito a chance de você deixar o paciente stone free, e a nefroscopia de cima para baixo, anterógrada, eu acho que ela não acessa tudo que você consegue acessar por baixo, né? Então, eu acho que sempre trabalhar em dobradinha é interessante. Bom, a conduta foi paciente em posição prona. Eu tenho uma opção pessoal de que toda vez que cálculo é coraliforme, eu prefiro posição prona e acesso pelo cálice superior. A menos que a pleura for muito inadequada. A camisa da Stores, o kit da Stores foi 16,5, né? Tem esse detalhe do meio que é difícil de entender. A lisotripsia foi 100% a laser, um cálculo muito fácil de fragmentação. E como o Fábio falou, né, realmente o volume de cálculo não é grande, né? O paciente tem um cálculo complexo, todos os cálices preenchidos, mas a massa calculosa, se for olhar, o tamanho não é tão grande. Mantido com duplo J, tubeless e alta no segundo PO. O Marcos, esse caso aqui, na época nem tinha disposição aqui, acho que foi uns 2 anos já de operado. Em casos onde você mostrou que você usa duplo J e quase que na totalidade usa tubeless, com uma fragmentação e aspiração tão adequada, você acha a necessidade de usar duplo J em todos os pacientes? Olha, se você tem certeza que eliminou todos os cálculos, não tem um edema muito grande ali na junção, nem nada, às vezes você pode deixar o paciente sem nada, mas tem que ter uma retaguarda boa. E se o paciente precisar de passar um catéter de urgência, tem que estar disponível, né? Agora, uma outra coisa interessante da criança, só um comentário, é que nas opções, a litotripsia funciona muito bem para criança, mas, na verdade, as indicações são as mesmas de um adulto, né? Cálculos acima de 2 centímetros para indicar a cirurgia percutânea, enfim. E a ureterorenoflexível é um menino, né? Não é isso? Menino, 5 anos, uretra pequena. Exato. Então, a ureterorenoflexível, além do problema da uretra, muitas vezes você não consegue acessar o ureter. E, em boa parte, você vai ter que deixar um catéter duplo J para dilatar, uma semana depois entrar para fazer uma flexível e depois deixar o catéter duplo J. São 3 procedimentos para tratar um cálculo, que provavelmente vai ficar cálculo residual, né? Então, realmente, a cirurgia percutânea é o
acho que o procedimento mais indicado para esse caso, né? Esse menino ficou, foi bem fácil a cirurgia. Um rim de navegação muito fácil, entrando pelo cardio superior. O cardio superior tem, né, posição pronta, essas vantagens, você cai direto na pelve, tem acesso a jupe de maneira muito fácil. E o dele foi de fácil navegação, a gente vê, quase não dá para ver a cicatriz nas costas dele aqui, né? Não que seja importante isso, mas a gente vê que o acesso é muito favorável. Esse era o último caso, pessoal. Quero agradecer muito aos palestrantes, agradecer ao Paulo Arantes, que nos ajudou muito aí durante a condução, a SBU Minas Gerais, que foi a nossa hospedeira maior aí, né? E ao apoio da médica durante todo o transcorrer das últimas semanas para que a gente tenha sucesso nesse evento. Agradeço a todos, espero que tenha por ser sido proveitoso para todos. Lembrando aqui que eu já perguntei a eles, esse webinar será gravado e disponibilizado em YouTube para quem tiver interesse mais para frente de ver. Agradeço e um abraço a todos os amigos. Um abraço aí todo mundo. Boa noite. Obrigado. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite aí a todos.